destacar nesse momento é o preparo. Né? Preparo. Custas, são custas que devem ser recolhidas para que o recurso, né, seja recebido. Tem que pagar para recorrer. Mas bem, é aquele que não tem dinheiro. Bom, aquele que não tem dinheiro, ele pode ser beneficiado pela justiça gratuita. Mas a regra é, tem que pagar para recorrer. E em que momento eu tenho que demonstrar o recolhimento desse preparo? No ato da interposição do recurso. No ato da interposição do recurso, eu tenho que demonstrar o recolhimento do preparo. Do momento que eu recorro. Sob pena do recurso ser considerado deserto. Deserto é aquele recurso onde não houve recolhimento de preparo. Existem dois recursos, que não exigem preparo. Embargo de declaração e agravo retido. Embargo de declaração e agravo retido. Esses não têm preparo. Os demais têm. Entendido isso? Destaquei 4 pressupostos. Existem outros. Então, esse é o meu convite. Você gostou do tema? Te deixou em dúvidas? Vai buscar, vamos estudar, aprofunde. Né? Que esse programa sirva de instrumento para você alcançar os seus objetivos. O objetivo final da nossa vida é ser feliz, não é? Mas para alcançar essa felicidade, se a gente tiver conhecimento acerca do processo, que não é nem um bicho de 7 cabeças, o processo civil é tranquilo. Você vai ver como você vai ter mais personalidade, como você vai se sentir melhor. Agora, ficou com dúvida? Tem dúvida? Quer fazer pergunta para mim? Quer fazer? Quer mandar pergunta? Quer mandar? Quer mandar? Você vai mandar um e-mail. Você pode mandar um e-mail, né? Prova final, anota aí, pegou a caneta? provafinal@lfg.com.br. provafinal@lfg.com.br é o nosso e-mail para você tirar dúvidas. Pergunta ao professor Mena, tire dúvidas, estou à sua disposição. E convido ainda você a acessar o site aqui da Rede LFG, tem muitas notícias, muitas atividades, eu tenho certeza que você vai se interessar muito, www.lfg.com.br. Daqui a pouquinho, você não vai sair daí, né? Você não, eu tenho certeza que não, você está gostando, né? Daqui a pouquinho, é aquele bloco que eu falei, pergunte ao professor, vamos responder perguntas dos nossos alunos. Não sai daí não, tá? 1 segundo, estaremos de volta. Muito bem, vamos ao nosso bloco, o bloco mais interessante, pergunte ao professor. Vamos lá, primeira pergunta. Professor, o legislador pode eliminar recursos de lei? O legislador pode eliminar recursos da lei? Será que o legislador pode tirar recursos da lei? Esse é um ponto muito importante. Se discute muito isso. Você pega as grandes revistas desse país, os editoriais, os jornais, grandes encontros jurídicos, na televisão, o que se diz? Olha, o sistema brasileiro tem muitos recursos, precisamos eliminar os recursos. Mas a pergunta que tem que se fazer é possível eliminar recursos? O legislador pode chegar e tirar um recurso da lei? Depende do enfoque. Nós falamos no bloco anterior do princípio do duplo grau de jurisdição. Parte da doutrina vai dizer que esse princípio é uma garantia constitucional. Então, que o recurso é uma garantia constitucional. Sendo garantia, eu não posso eliminá-los. Lógico, é uma garantia. Eu tenho o direito de recorrer, de identificar recursos na lei. Só que, outra parte da doutrina, majoritária, vai dizer que não. Duplo grau de jurisdição não é garantia constitucional, é apenas, e apenas entre aspas, um princípio. Ora, se ele é um princípio e não uma garantia, é possível o quê? Eliminá-los do sistema. É claro que eliminar todos os recursos não seria possível, porque a organização do Poder Judiciário é voltada aos recursos. Todos não é possível. Mas eliminar alguns recursos, claro, tranquilamente. Tanto que isso já vem acontecendo. Se nós pegarmos, por exemplo, o agravo de instrumento,
lá no artigo 527, a gente vai ver o seguinte, que o relator tem o poder de converter esse agravo de instrumento em agravo retido. E o que diz o legislador? Diz que não cabe recurso, diz que é irrecorrível a decisão do relator que converte o instrumento em retido. Então já eliminou o recurso. É inconstitucional? Claro que não. Lei de arbitragem. Lei de arbitragem é a Lei 9.307 de 96. Não existe recurso na lei de arbitragem. Não existe recurso na lei de arbitragem. E ela é inconstitucional por conta disso? Claro que não. Não tem problema, ele eliminou o recurso da lei de arbitragem? Ok. Até porque nós precisamos prestigiar a efetividade, precisamos prestigiar a celeridade. Existem muitos recursos? Existem. Alguns poderão ser eliminados? Poderão. Resolve o problema? Parcialmente. Não resolve todo o problema. Se a eliminação de recursos solucionasse o problema, seria ótimo, mas não é. Nós podemos eliminá-los, mas tem um problema de estrutura do Poder Judiciário também. Tem a postura do advogado, que muitas vezes promove atos do processo para protelar aquele feito, para tumultuá-lo. Então, essa crítica que se faz, e às vezes uma crítica ferrenha, me perdoem a expressão, acerca da quantidade de recursos, nem sempre ela é ponderada. Nem sempre ela é ponderada. Eliminamos alguns recursos, ok. Todos não podemos. Alguns podemos. Resolve o problema? Repito, parcialmente. Parcialmente. Agora, talvez a solução seja a seguinte: vamos tirar dos recursos aquilo que se chama de efeito suspensivo. Efeito suspensivo. Talvez o efeito suspensivo, este sim, cause ao Poder Judiciário um tumulto muito grande, este sim faz com que as decisões sejam cumpridas, mas cumpridas depois de muito tempo. E veja, o agravo de instrumento, a regra não é mais o efeito suspensivo. Próximo Código de Processo Civil não será mais. A regra não será efeito suspensivo. Então, essa é uma solução. Veja, então, se nós conciliarmos uma reestruturação do Poder Judiciário com a eliminação de alguns recursos e com a diminuição do efeito suspensivo, aí sim, nós poderemos ter, sem dúvida alguma, um processo mais ágil. Então veja que interessante a pergunta do nosso aluno, veja como é importante, veja a preocupação. Isso cai em concurso público, cai em exame de ordem? Muito. A sua prova da graduação? Muito. Mas eu sou leigo, Mena, não vai cair em prova nenhuma, eu sou leigo. Mas você viu como é importante? Faz parte do nosso dia a dia. Ok? Entendeu? Vamos fazer uma coisa? Vamos para a segunda pergunta? Vamos lá, vem aqui. Professor, o terceiro pode recorrer? Professor, o terceiro pode recorrer? Terceiro tem legitimidade recursal? Falei isso no bloco anterior. Tem legitimidade recursal. Mas o que talvez a preocupação seja a seguinte: afinal de contas, quem é esse terceiro? Será que qualquer pessoa assim interessada pode recorrer? Que interesse é esse? Quem é, afinal de contas, este terceiro? Quem é esse terceiro? Esse terceiro tem que ser o juridicamente prejudicado. Terceiro juridicamente prejudicado. Ele tem que demonstrar, esse terceiro, que existe uma relação jurídica entre ele e aquele processo e que por conta desta relação jurídica, ele sofreu prejuízos. Só que o prejuízo, sabe de onde que ele advém? Ele advém da decisão. Ele tem que falar, esta decisão me causou prejuízos. Por que essa decisão causou prejuízos? Porque eu tenho relação jurídica. Então, gente, o mero interesse moral, por exemplo, não justifica o recurso de um terceiro. O terceiro fala assim, eu sofri um dano moral por conta daquele processo, vamos admitir isso, eu quero recorrer. Não pode.
Imagine uma situação de um divórcio